Queridos amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa casa de paz, de amor, de acolhimento, onde os bons espíritos nos reservam esses momentos de encontro com Cristo, favorecidos por uma psicosfera que nos é preparada para atenuar as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas tristezas, que saiamos todos nós daqui com ânimo renovado, fortalecidos para as nossas tarefas e para que todos nós possamos obter o sucesso esperado nesse nosso encontro. Somos convidados a elevarmos nosso pensamento a Deus, através da prece, dizendo: Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pela reencarnação, por nos ter enviado o Mestre Jesus, que nos guia, que nos orienta, que é o modelo para os nossos dias, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, para as nossas atitudes. Tenhamos todos nós, Pai, a condição de entendermos a importância desse momento e saiamos daqui fortalecidos na moral, a fim de que possamos reproduzir todo o bem que aqui recebemos. Que assim seja. Hoje a nossa proposta de homenagearmos a todas as mães, fazendo algumas reflexões a respeito de Maria de Nazaré, conhecida por muitos como a Virgem Maria, como Maria Imaculada, como Rainha das Mães, Mãe do Messias. Nas Escrituras nós não temos ali alegorias e por vezes assim lemos os escritos do Antigo e do Novo Testamento. E aí algumas questões que parecem de menor relevância, quando nós estudamos com mais profundidade, vemos que elas fazem um profundo sentido. Por exemplo, a questão de Maria ser virgem. Será que isso era algo realmente importante? Era fundamental. Porque os profetas já anunciavam desde Isaías que a mãe do Messias seria virgem. Então eles aguardavam que uma virgem viesse para que fosse essa a mãe do Messias. E os sacerdotes do templo, naquela época, eles ficavam muito atentos com relação a isso. Eles observavam todas as crianças que iam nascendo, as meninas, verificando se elas possuíam algum diferencial moral e intelectual, para que pudessem ser elas, alguma delas, a mãe do Messias. Então existe um aspecto físico nisso, da virgindade, porque se aguardava a mãe do Messias, que deveria ser virgem e deveria conceber, engravidar, mantendo a virgindade. Outra característica de imaculada, sim, era imaculada, porque era livre de qualquer pecado, ela não tinha nenhum karma. E para compreendermos um pouco isso, vamos nos reportar a algumas colocações de Kardec, que está em O Livro dos Espíritos, que fala da escala da evolução dos espíritos. E aí ele divide os espíritos em 3 ordens, dizendo já na questão 97 que a ordem dos espíritos é infinita, ou seja, a evolução nunca para, pois responde à lei divina, conhecida por nós como a lei de progresso. E nesse contexto do que vamos narrar hoje, com o suporte das obras que nos são trazidas por espíritos superiores, dentre elas Maria de Nazaré, um livro de mais de 400 páginas, que nos foi trazido através do Espírito Miramês, também a Boa Nova, o capítulo 30, que nos foi trazido pelo Espírito Humberto de Campos. Teremos também alguns subsídios do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. A narrativa será curta,
mas o objetivo é de que, muito mais do que bem compreendido, o Espiritismo e os seus ensinamentos sejam bem sentidos. Alguns poderão se admirar por informações até antes não conhecidas, mas o que importa é o que está ao fundo dessas informações. Por isso a importância de que saiamos daqui renovados, na crença, na certeza de que todos nós somos assistidos por Deus através dos seus enviados, e nós temos o compromisso de servirmos a Deus, pois que, conforme Chico Xavier dizia, Deus socorre a criatura através da criatura. Então nós também somos responsáveis como partes da providência divina. Retornando à questão da ordem dos espíritos, Kardec dividiu em 3 ordens uma infinitude de evolução espiritual. Na terceira ordem estamos nós, os espíritos imperfeitos, espíritos inferiores, onde ainda predomina o mal, embora fira o orgulho, sendo assim mesmo o orgulho uma característica dos espíritos inferiores. Nesta categoria dos espíritos inferiores, nesta narrativa, irão se encontrar diversos dos presentes na região de Israel, da época de Jesus, ou preparatória à sua vinda ao nosso planeta. Dentre esses espíritos inferiores temos José, que foi marido de Maria. José possuía cerca de 60 anos de idade, Maria 16. José era viúvo e já tinha 5 filhos. Por isso que nós vemos nos evangelhos a narrativa, a colocação de que Jesus e os irmãos de Jesus. Não era uma colocação no espírito de fraternidade, como nós nos chamamos de irmãos. É porque ele já possuía, José, 5 filhos, que ele havia adquirido do casamento com Elizabeth. Então ele era um espírito imperfeito, tal como nós, com uma característica da austeridade. José se dedicava aos estudos e à prática das Escrituras. Participava de atividades no Templo de Jerusalém e também participava de atividades e estudos junto dos essênios. Essênios esses que fazem parte da segunda ordem dos Espíritos, onde nós temos lá uma prevalência do bem em relação ao mal, até que se evolui ao ponto de serem classificados como espíritos superiores. Os essênios não são citados no Evangelho segundo o Espiritismo, tal qual os saduceus, os fariseus, os levitas, os escribas. Os essênios, muitos deles, eram espíritos superiores que reencarnaram com a tarefa de promoverem os ensinamentos do Torá na sua essência de fraternidade, de amor ao próximo. Tinham uma vida muito regrada, muito disciplinados eles eram. Viviam retirados do resto da sociedade, tendo atividades de caridade. Muitos deles viviam em cavernas às margens do Mar Morto. Dentre os essênios, nós temos ali João Batista, que era primo de Jesus. Primo de Jesus não espiritualmente, mas por ter sido concebido pela mãe, pela irmã de Maria de Nazaré. E aí nós vamos estudando, vamos dizer assim, poxa, mas João Batista não se vestia de branco, como se vestiam os essênios, se vestia com pele de animais, peles de camelo, pois que em encarnações passadas ele fora Elias, e Elias assim se vestia. Então nós vamos formando ali, vamos começando a contemplar um número de espíritos reencarnados e desencarnados que vão preparando a vinda do Messias a partir de Maria, que seria a sua mãe. E na primeira ordem dos espíritos temos ali os espíritos puros. Esses espíritos não reencarnam mais.
porque, como compreendemos através de Kardec, a reencarnação é um fenômeno pelo qual os espíritos utilizam do corpo físico para submeterem-se a expiações e a provas a fim de evoluírem. Os espíritos superiores mesmos reencarnam e são falíveis. E nós temos milhões deles agora no nosso mundo a fim de nos auxiliarem na transição planetária. Agora, nesses espíritos de primeira ordem, nós temos dois de destaque. Temos Maria, que era chamada de Sofia no plano espiritual, não era Maria. Adquiriu esse nome quando encarnou em missão. E nós temos Jesus. Já são espíritos angelicais. Maria já era anjo, só que ainda num estágio, digamos assim, inicial. Tinha muita moralidade, muito amor ao próximo. Era pura bondade, mas ainda deveria evoluir muito, muito, intelectualmente, para poder se equiparar a Jesus. E Jesus é um espírito crístico. Dentro desses espíritos angelicais, nós conhecemos os anjos, os arcanjos, os cristos, que são governadores de planetas, e espíritos ainda mais evoluídos do que os cristos, que nós desconhecemos, a maneira como eles são chamados. Para ter uma ideia, Jesus é governador do nosso planeta desde 4,5 bilhões de anos atrás. Já era um espírito crístico e faz parte de uma fraternidade cósmica, onde fazem parte espíritos chamados de Cristos, que governam os mundos habitados da Via Láctea. Via Láctea que possui cerca de 200 bilhões de estrelas. Então é uma enormidade de mundos habitados. Ou seja, para Jesus a transição planetária não é um desafio. E tudo é arquitetado e planejado espiritualmente para que ocorra no devido tempo, tal qual o nosso momento de transição planetária. Os sacerdotes do templo já aguardavam a vinda daquela que seria a mãe do Messias. Se reúnem esses espíritos crísticos para decidirem o futuro dos mundos habitados de maneira mais restrita, mais simplificada, dentro dos sistemas solares, sistemas planetários. No nosso sistema, nós temos o Sol como estrela e os demais planetas que orbitam ao seu redor. E ali então se reuniram diversas vezes. Uma delas foi justamente para decidir quando Jesus viria. Haveria necessidade de um outro espírito angelical que pudesse assumir interinamente o governo do planeta, e também se deveria escolher quem seria a mãe do Messias para essa tarefa. E aí então foi selecionado o espírito Sofia, que conhecemos como Maria. Para que ela pudesse encarnar, era necessário um rebaixamento vibratório. Todos nós sabemos que o que conecta o espírito à matéria é o perispírito. Quanto mais evoluído, maior a vibração desse perispírito. Mais tênue, mais quintessenciado, mais etéreo é esse perispírito, ao ponto que ele fica incompatibilizado com a matéria bruta, tal qual do nosso corpo. Então foi necessário um rebaixamento vibratório. E o rebaixamento de Maria e o rebaixamento vibratório de Jesus despendeu cerca de 1000 anos. Pois que se ele encarnasse num corpo comum, desintegraria este corpo. Tamanha diferença vibratória entre esse espírito crístico e o nosso corpo físico, extremamente brutalizado. Espíritos que vieram, só para fazer um comentário, espíritos que vieram exilados de capela, quando reencarnaram neste mundo, acreditavam que estavam reencarnando em animais. Porque o corpo físico
a semelhança comparado ao corpo físico dos capelinos era muito grotesco. Então imaginemos Jesus. E aí então foi feito este preparo, escolhido quem seria a mãe de Jesus. Era um espírito angelical, fazendo com que essa diferença vibratória também e física entre Jesus e a sua mãe não fosse tão grande. Isso nós experimentamos naturalmente em reuniões mediúnicas. O padrão vibratório do médium é elevado magneticamente e dos espíritos que se comunicam, se forem mais evoluídos, é rebaixado, para que consigam entrar em sintonia. Então, até aqui, não existe nada de extraordinário dentro do conhecimento científico do Espiritismo. E aí haviam várias profecias a respeito da vinda do Messias e das características de sua mãe. Como dissemos, o profeta que mais enunciou isso foi Isaías. E o próprio Isaías veio à Terra para facilitar, para auxiliar neste processo. Pois que não era somente necessário um corpo físico para o desenvolvimento do corpo do Cristo. Era necessário que toda a psicosfera desse ambiente, que envolvia em especial a Galileia, também fosse mais elevado. E milhares de espíritos superiores e angelicais desceram ao nosso planeta, indo naquela região de Israel, da Galileia até a Judéia, a fim de fazer uma espécie de higienização, não somente psíquica, mas também física do nosso planeta, favorecendo o ambiente para a vinda, por fim, do Messias. Nós temos destacado espíritos como anjos como Gabriel, Rafael e Micael, que vinham com Maria espírito ao planeta antes da encarnação dela, para fazerem uma análise do nosso planeta, preparando esse terreno. Era necessário que espíritos perversos fossem deslocados para outra região. Fizeram crer que o Messias iria encarnar na Judéia. Aí foram espíritos perversos, que eram ante o Cristo, para essa região. Para que Jesus, então, depois, nascendo em Belém, fosse para o Egito e, posteriormente, fosse morar em Nazaré. Então, nós vemos que existe toda uma logística especial que os espíritos angelicais utilizam para que os desígnios divinos se cumpram no seu tempo, independente da vontade do homem. Foram selecionados os pais de Maria, que seriam então Eli e Ana, espíritos inferiores, imperfeitos como nós, mas de extrema bondade, persistentes na prática do bem e da caridade. E haviam ali também inimigos para a vinda do Messias dentro do próprio templo de Jerusalém. Alguns sacerdotes não queriam que Jesus viesse, porque eles iriam perder o poder. E foi o que vimos na sua crucificação. Ali estavam os sacerdotes que não queriam aceitar que aquele era o Messias, apesar de todos os seus prodígios confirmarem que ele era o Messias. Esses próprios tentaram fazer com que Maria não fosse capacitada a ser mãe do Messias. Dentre os sacerdotes do templo, tínhamos ali um de elevada espiritualidade, era um espírito superior, que era Azedã Moá. Ele, em sonho, teve o sonho de que um casal havia recebido o espírito que seria a mãe do Messias. Ele teve este sonho e foi ao encontro do casal, emocionado, e ficou observando o que aconteceria. Será que aquela que iria reencarnar ali poderia realmente ser a mãe do Messias, conhecido por nós como Jesus? Será que havia essa condição para isso? Ele contou isso aos demais sacerdotes do templo e ficou em observação.
Estudando a história, que não está escrito somente em livros espíritas, temos ali as virgens de Sião, que eram o quê? Que eram as meninas que aparentavam a condição de poderem ser mãe do Messias e que viviam desde a infância no Templo de Jerusalém. Era muito comum isso. Crianças serem adotadas, digamos assim, por essênios e por judeus do Templo de Jerusalém, para serem instruídas, criadas. E nasce Maria. Maria nasce, vai desenvolvendo a sua infância e aos 7 anos é visitada por Azedamuã e um grupo de sacerdotes do templo. Queriam conhecer, porque faziam isso, investigavam todas as crianças, como dissemos, que poderiam ser a mãe do Messias. E se surpreenderam com a sua grandeza, a profundidade das suas respostas, da sua compreensão a respeito das leis divinas. Por vezes ela fazia colocações aos 7 anos de idade que tocavam a questão do orgulho deles, falando da maneira como se utilizaram da religião, do nome de Deus, para se locupletarem de benefícios, de facilidades materiais, ostentando uma nobreza, sem desenvolverem nada do sentimento de humildade, que deveria ser a primeira qualidade daqueles que se destinam a realizarem bem ao próximo. Ficaram maravilhados e foram entusiasmados contarem isso para os demais sacerdotes do templo. Depois de longo debate, decidiram convidar Maria para que fosse para esse grupamento designado como Virgens de Sião. Isso pode ser facilmente acessado em estudos da história do judaísmo. E ela aceitou ir. Eles não impuseram. Eles viram tanta nobreza na criança que não tiveram a coragem de tentar impor isso. Deixaram isso por conta do livre-arbítrio e ela foi espontaneamente. Ficou lá até cerca de 12 anos de idade, porque já estava muito incômodo para os sacerdotes conviverem com Maria. Já tinham certeza de que esta, pelas suas qualidades, deveria realmente ser a mãe do Messias. E ela retorna então para o seu lar, junto dos seus pais, os pais carnais, ele e Ana, e posteriormente vai ter um convívio com os essênios, que são esses espíritos superiores que muito auxiliaram as tarefas do Cristo. Muitos dos momentos que nós vemos no Evangelho, dos evangelistas, em que Jesus está com risco à própria sobrevivência e que ele se esguia pela multidão, estavam lá os essênios para auxiliarem. Quando ele precisava chegar em algum local à distância, chegando numa nova cidade, quem preparava a logística muitas vezes eram os essênios. Dentre os essênios, nós temos Lázaro de Arimateia, que ofereceu para Jesus o sepulcro após a crucificação. Temos muitas narrativas, o tempo não nos permite, mas o objetivo é de compreendermos a grandeza desse Espírito, porque muitos veem Maria ainda como uma mulher simples, pacata, de pouca autoridade moral ou intelectual, que tudo aceitava. E Maria aceitou casar-se com José porque já tinha o conhecimento disso espiritualmente. Quando ela então vem encarnar nesta família, voltando um pouco no tempo, ela pede para esquecer todos os seus valores espirituais, para se expressar da maneira mais simples. Mas não há como tapar, vedar, velar qualidades morais e intelectuais.
Ela assim ia se revelando com o tempo. José aceitou a condição de que deveria ser o marido unicamente companheiro, presente nas situações, sem jamais tocar Maria. E ela assim se tornou mãe de Jesus. Quando nós vemos ali em Mateus, capítulo 1, versículo 18, é colocado ali que Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, prometida em casamento, antes de coabitar junto de José, concebeu ou engravidou pelo Espírito Santo. Como coloquei no início, não é alegoria, não é linguagem simbólica. Nós temos muita linguagem simbólica no Antigo Testamento. No Novo Testamento, toda a linguagem é objetiva. Diferente um pouco com relação às parábolas, que Jesus colocava somente para aqueles que tivessem ouvidos de ouvir. Mas as narrativas dos evangelistas acerca do que aconteceu, como eles presenciaram, são narrativas, são colocações objetivas. E assim era. Maria casou com José. Só que eles não coabitaram no sentido de viverem unicamente juntos como casal. O judaísmo tinha como hábito de que os recém-casados vivessem juntos, sem compartilharem um quarto, a intimidade de um quarto, juntos, por 6 meses, afinizando os sentimentos, afinizando os propósitos, desenvolvendo laços com a família do marido e da esposa. E Maria engravidou neste momento, quando ainda não dividia o quarto com José, e coisa que não aconteceu posteriormente também, por conta do Espírito Santo. E quando é colocado Espírito Santo na linguagem dos católicos, que nós temos no Novo Testamento, nós temos ali uma referência a anjos, a espíritos enviados por Jesus. E através desses que houve a fecundação do óvulo de Maria. E ali Jesus se desenvolveu em sintonia vibratória cada vez maior com Maria, ao ponto de inclusive induzi-la aos tipos de alimentos que ela deveria ingerir para o desenvolvimento deste corpo físico. A partir daqui, nós encerramos as nossas colocações, pois já temos muito conteúdo narrado no Novo Testamento, e o nosso objetivo é falarmos de Maria. De Maria, que, como foi colocado no título desta palestra, é a mulher do futuro, e agora já compreendemos isso. Ela realmente é a imagem, o modelo da mulher do futuro. Pois que ela veio do futuro, era um espírito angelical, ela é a mulher do futuro, no exemplo, no modelo deste perfil ânima, psicológico ânima, perfil feminino, que todos nós devemos desenvolver, tanto mulheres na condição feminina, né, as mulheres, como os homens, os espíritos na condição masculina. Todos nós devemos temperar essas duas polaridades psíquicas, definidas por Jung como ânima e ânimos. Maria era toda ânima, toda a feminilidade, toda a doçura, todo o amor. E assim permaneceu com Jesus. Era necessário que fosse um espírito angelical, pois que ela não interferiu na educação de Jesus a fim de lhe ensinar algo. Era necessário que viesse assim, por uma mãe que compreendesse a sua natureza divina, por representar Deus entre nós. E acompanhou Jesus em todos os momentos. Não são todos os momentos narrados pelos evangelistas, pois que naquela cultura se destacava o homem na história. A própria religião católica, sem querer desmerecer de forma alguma, veio considerar que a mulher tinha alma cerca de 300 anos depois de Cristo, praticamente.
uma visão distorcida, tentando tirar o valor da mulher, que não é em nada diferente do que o homem. Ambos se completam até o ponto que ambos acabam se tornando um, não sendo mais necessário reencarnar na figura masculina ou feminina. Este é o nosso destino. Então Maria também é um exemplo para nós, homens ainda brutalizados, que devemos desenvolver essa doçura, e era necessário. É a mãe das mães, porque ela reconhecia todos como os seus filhos. Jamais reclamou nada para si, jamais blasfemou contra as injustiças feitas contra o seu filho. E aí então passamos por todos os capítulos e versículos dos evangelhos, para nos recordarmos do momento em que Judas entrega Jesus aos fariseus. Maria, nesse momento, já estava em sua casa, em seu domicílio, dormindo. Quando João, o evangelista, bate na porta, João era muito novinho, tinha cerca de 16 anos quando iniciou as tarefas junto de Jesus, então tinha ali cerca de 19 anos. E aí batem a porta, ele bate a porta de madrugada e diz: mãe, ele foi preso, prenderam ele. Como assim? O seu filho está preso, ele foi inicialmente julgado e agora está preso, porque ele passou por diversos julgamentos. Não foi o primeiro que definiu a penalidade da cruz. E aí então ela sai de madrugada, coloca aquele manto sobre a cabeça e vai como uma mãe aflita ver o seu filho. Chega lá na prisão, que ficava subterrânea, em ambiente com paredes de pedra, e pede para ver: não, meu filho está aí, por favor, deixe eu ver o meu filho, por favor. O soldado empurra Maria e ela bate com a cabeça na parede e começa a sangrar. E ela vê esse que lhe fere e que prende o seu filho, como também o seu filho. Um amor universal. E acompanha Jesus em todo o seu martírio, nas torturas, nos flagelos, carregando a cruz, sempre próxima do filho, sem desespero, porque sabia que se cumpria a vontade de Deus, tão difícil para nós. Qual pai e mãe consegue ver um filho sofrendo e não se debater? E não se irritar? E não tentar então defender o filho ou a filha dos inimigos, que estão ali no caso para tirar a própria vida? Mas Maria, amando a todos, a mãe de todos nós, como figura materna, única e inesquecível, Maria permanecia ali com Jesus. E aí então Jesus, já crucificado, estando ali, Joana de Cusa, conhecida por nós como Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, estando ali Maria de Magdala, estando ali Maria de Nazaré, e o único dos apóstolos, João, olhando para Jesus. Jesus olha para baixo e diz para Maria: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Jesus então encerra esse período no corpo físico e volta para junto do Pai. E Maria permanece na terra. Recordam-se ambos, como narra Humberto de Campos no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, que eles se recordam dessa colocação de Jesus: eis aí tua mãe, eis aí teu filho, e vão morar juntos em uma casinha que João ganhou nas proximidades de Éfeso. Essa casa existe até hoje. E aí ela mora lá. E avançam os diversos anos. Paulo de Tarso, nosso patrono, já formou diversas igrejas, que na tradução significam assembleias,
e que originalmente eram os lares daqueles que queriam conhecer Jesus e que já tentavam cultivar Jesus nos corações e nas atitudes. Tínhamos os outros apóstolos que formaram essas igrejas, essas congregações, essas uniões de espíritos fraternos em Cristo. Haviam em diversas regiões, indo até o Egito. E Maria lá recebia a visita de muitas pessoas. Muitas pessoas iam visitar Maria, porque ela era a mãe do Messias. E aí o que eles faziam? Que nem nós, quando somos crianças e queremos algo do pai, a gente diz: mãe, fala para o pai que eu estou precisando disso. Fala para o pai amolece o pai. Não é assim que as mães fazem? E aí surgiram as orações intercessórias. Iam lá pedir para Maria. Ela já estava velhinha, Maria, e recebia essas visitas. Até que certo dia bate à porta alguém diferente, entra e não pede nada. E começa a falar maravilhas e um conhecimento de Jesus e da história do mesmo que espantava Maria. E ela sentia, ela que vivia na melancolia da saudade do seu filho, começou a se encher de júbilo, de alegria, até que ela consegue perceber que ali estava Jesus. Jesus que diz para Maria: mãe, venho te buscar em nome do Pai. Estás convidada a retornar agora para permanecer junto de mim para sempre. Maria então se prepara para esse momento e desencarna. E como espírito angelical, para ela isso foi como que um piscar de olhos. Quando nós estamos sentados na cadeira, damos uma cochilada assim, abrimos os olhos. Para ela foi assim. Naquele momento, ela pede para aqueles espíritos angelicais que estavam com ela, para recebê-la junto de Jesus, que ela pudesse voar sobre toda Israel. E ali foi visitando todas as comunidades cristãs que haviam. E aí foi até Roma, e chegando em Roma, nos calabouços do circo, daquelas arenas, estavam cristãos que iriam ser trucidados por feras que vinham da Ásia, que vinham da África. Aqueles cristãos martirizados eram lançados à morte para a alegria, para o deleite dos perversos, que ficavam lá gritando, alegres, ao verem, entre aspas, a desgraça daqueles que eles desprezavam. Maria, em espírito, chega próxima de uma menina que estava nas grades. E no seu sopro de amor, de doçura, envolve essa menina num estado de ânimo, de alegria, de fé e de esperança em Cristo. E ela começa a cantar. Abrem-se as grades da jaula que os guardava, como se fossem animais, e saem eles cantando em direção da arena, onde foram trucidados pelos animais, mas já envolvidos dessas energias angelicais. Maria se despede do corpo físico, mas mantém esse amor imortal por todos nós. Podemos ver no livro Memórias de um Suicida, de Camilo Botelho, que ditou este livro, que Maria trabalha em uma região espiritual, por ela governada, em uma de nossas esferas espirituais, onde tem ali uma estrutura toda voltada para a assistência dos suicidas. São espíritos de características diversas. Quem lê o livro se impressiona. Porque existe lá um estilo arquitetônico dos persas, dos babilônios, dos egípcios, dos romanos,
pessoas com vestimentas de todos os tipos de culturas que tivemos na terra, todos fraternalmente unidos pelo amor de Maria. E quem foi que Maria salvou dos primeiros suicidas? Judas estava na região do umbral grosso, a mais de 5 quilômetros de profundidade da nossa crosta terrestre, conhecida por nós como zonas trevosas e abismais. Maria chega ali e vai falar com Judas. Judas atormentado pela culpa. E começa a lhe falar palavras doces de amor que somente uma mãe poderia dizer. Ele começa a se sentir aliviado, balsamizado daquelas dores, das chagas do próprio coração, daquele que traiu quem ele mais amava, até que chega um certo ponto e ele olha e é Maria. Somente Maria, com seu amor, foi capaz de retirar Judas das zonas abismais, conhecida no catolicismo como o inferno. Esta é a Maria que nós gostaríamos de retratar hoje, de trazer a lembrança de todos nós. Uma Maria grandiosa que até hoje trabalha junto da nossa humanidade terrestre. No mês de maio, muitas religiões cristãs comemorando as mães, que são parabenizadas pela tarefa, pela missão divina da maternidade. Essas religiões cristãs homenageiam as mães e Maria intensifica os seus trabalhos. Adentrando ainda hoje, como o Divaldo Franco diz, nessas zonas abismais, o seu poder vibratório permite que ela caminhe volitando sobre as regiões pantanosas, e os espíritos que vão com ela para o trabalho pisam sobre as suas pegadas como uma ponte para o socorro e vão lá auxiliar, resgatar os suicidas, os nossos irmãos que perderam o sentido da própria vida por não terem acolhido o nosso Mestre Jesus, tal qual nós que hoje aqui nos encontramos num espírito fraterno. Essa era a nossa mensagem. Não há como reduzir tantas informações acerca da nossa Mãe Santíssima, mas fica a nossa homenagem, gratidão à Mãe das Mães, Rainha das Mães, e homenagem a todas as senhoras que vieram aqui contemplar o nosso Mestre Jesus nesse nosso momento de encontro. Agradeço a todos pela paciência e pela atenção.